Boa noite, caríssimos alunos. Espero que todos estejam bem. Nesta noite nós vamos desenvolver a segunda aula virtual e vamos tratar sobre a elaboração e planejamento das atividades do programa de ginástica laboral. O sucesso do programa de ginástica laboral, ele reside em se atingir as metas desejadas pela empresa e planejadas pelo profissional de ginástica laboral. Ou seja, diminuição do absenteísmo, dias de faltas, menor índice de acidentes e afastamento, aumento da produtividade, dentre outros. Estes são exemplos de objetivos para serem atingidos e, portanto, as atividades devem ser acompanhadas e avaliadas. Algumas preocupações fazem parte do planejamento de um programa de ginástica laboral. Primeiro, entendimento dos objetivos da organização contratante. O profissional de ginástica laboral deve compreender os motivos pelos quais a empresa o contratou. E, baseado nisso, definir os objetivos que sejam válidos para a situação da empresa. Segundo, recursos financeiros disponíveis. A quantidade de aulas planejadas por setor, o número de setores atendidos e a duração das aulas e do projeto vão depender do orçamento aprovado pela empresa. Assim, um bom planejamento deve buscar a melhor forma possível de atender às necessidades da empresa dentro dos recursos disponíveis. Terceiro, espaço físico disponível. Quais as áreas onde as sessões de ginástica laboral podem ser desenvolvidas? Geralmente, parte-se da possibilidade de realizar no próprio posto de trabalho e, quando necessário, pode-se planejar reuni-los em áreas maiores, como pátios, saguões ou até jardins. Quarto, motivação dos departamentos e suas chefias. Os gestores diretos devem estar envolvidos para motivar os funcionários. Isso é imprescindível. Os gestores diretos devem estar envolvidos para motivar os funcionários a participar das sessões de ginástica laboral, pois assim evita-se a objeção que o próprio chefe poderia exercer sobre o programa. Quinto aspecto, motivação dos funcionários. Os funcionários devem ser constantemente convidados e estimulados a participar das sessões, pois o programa só pode gerar resultados sobre a parcela de funcionários que realizaram a ginástica. Baixas taxas de adesão são um ponto fraco de um programa de ginástica laboral. Sexto, programa de exercícios. Ao planejar um programa de ginástica laboral, o profissional deve estar atento aos objetivos a serem alcançados. Também às características laborais dos funcionários e até as características motivacionais, culturais e psicológicas dos funcionários. Para com isso, promover atividades motivadoras e que não sejam controversas à cultura dos participantes. Sétimo, frequência e duração das aulas. Um programa que prevê ginástica laboral apenas uma vez por semana terá resultados mais discretos do que se tivesse maior frequência de intervenção. No entanto, estudos
já sugeriram que aulas muito longas tendem a desmotivar a participação, por afastar o funcionário do trabalho por muito tempo. Oitavo, material de apoio. As sessões podem ser mais bem elaboradas e diversificadas se houver a possibilidade de utilizar materiais, tais como bolas pequenas, elásticos, balões, bastões e outros materiais que possam deixar as sessões mais eficazes e motivadoras. Nono, divulgação. A divulgação interna é importante no sentido de motivar, informar e incentivar a participação e conhecimento do programa. Em alguns casos, a divulgação externa pode ser motivante ou até mesmo um dos objetivos da empresa contratante. A ginástica laboral tem função preventiva. Portanto, iniciativas visando tratamento de lesões devem ser encaminhadas ao departamento médico, ambulatorial ou fisioterápico da empresa. Não é objetivo da ginástica laboral. O processo preventivo, ele pode ser analisado em 3 fatores principais. Primeiro, o reconhecimento dos processos fisiopatológicos associados ao trabalho. Segundo, a sensibilização e conscientização. E terceiro, a intervenção em si, através das atividades de ginástica. Ressaltando que a ginástica laboral tem função preventiva. Um programa de ginástica laboral deverá oferecer atividades para combater as condições detectadas como prejudiciais aos trabalhadores. Repetindo, um programa de ginástica laboral deverá oferecer atividades para combater as condições detectadas como prejudiciais aos trabalhadores. Mendes e Leite, em 2008, propõe um planejamento em 4 níveis. Primeiro, o planejamento geral. Neste nível, o profissional irá determinar a abordagem do projeto no dia a dia da empresa. Também irá determinar os objetivos para o setor, a distribuição dos esforços e recursos, os setores a serem atingidos, o modo de funcionamento, etc. Segundo, planejamento mensal. No planejamento mensal, o profissional irá operacionalizar os objetivos definidos, os objetivos escolhidos, distribuindo ao longo dos meses os objetivos, garantindo que os mesmos sejam alcançáveis. Terceiro, planejamento semanal. Analogamente ao planejamento mensal, a distribuição semanal das sessões dos diversos departamentos e dos objetivos ao longo da semana. Assim, pode-se assegurar que os recursos estão sendo distribuídos de maneira a atingir os objetivos. Os departamentos podem ter diferentes números de aulas ao longo da semana, bem como, ao longo do planejamento, o número de sessões pode ser alterado, focando intensivamente no início do programa e depois assumindo um número de aulas suficiente para manter os benefícios e liberando os recursos para atingir outros departamentos, por exemplo. E quarto, o plano de aula. O plano de aula deve ser o mais específico possível para o setor ou os setores escolhidos
para aquela sessão. De acordo com os níveis anteriores do planejamento, o profissional irá identificar quais os objetivos a serem cumpridos naquela aula específica e verificar a duração da aula. Assim, poderá escolher os exercícios a serem aplicados. Depois de escolhidos os exercícios, o profissional verificará o ordenamento destes na sessão. Se houver possibilidade, deverá ordenar os exercícios de modo que aqueles que são simples sejam os primeiros a serem aplicados. Os que demandam algum aquecimento ou preparação serão aplicados no meio do tempo da aula. E, ao final, podem ser colocados os exercícios que possuem uma característica de relaxamento e volta à calma. Então, primeiro, início das aulas, da sessão, exercício mais simples. E depois, evoluindo para aqueles que necessitem algum aquecimento ou preparação. E finalizando a sessão com exercícios que tenham características de relaxamento e volta à calma. Sessões de ginástica laboral frequentemente têm duração entre 10 e 15 minutos, mas algumas empresas chegam a solicitar que em certos departamentos a sessão se limite a um tempo menor, por exemplo, 5 minutos, e em outros permitem um tempo maior de atividades. Assim, é importante que o profissional de ginástica laboral tenha um planejamento cuidadoso para otimizar o tempo de atividade. Em geral, as práticas que compõem um programa de ginástica laboral podem variar entre mobilizações diversas, ou seja, movimentações de segmentos corporais, flexões, extensões, circundoções, etc. Alongamentos estáticos e dinâmicos, exercícios envolvendo cargas através de resistência utilizando materiais diversos, atividades recreativas através de movimentos, atividades de coordenação e etc. Também fazem parte de alguns programas a aplicação de massagem, Tai Chi Chuan, entre outras práticas. Levando-se em conta os objetivos a serem atingidos, o profissional de ginástica laboral e sua equipe vão elaborar os planos de aula de acordo com cada necessidade. Em geral, os exercícios são de simples execução. Os praticantes podem não ser habilidosos. E de baixa exigência física, evitando-se a sudorese para possibilitar o imediato retorno ao trabalho. As atividades devem ser dirigidas para os principais focos existentes ou latentes de problemas em cada departamento da organização e devem abranger as necessidades diagnosticadas. Devem ser ainda variadas para não provocar o desestímulo, devido à repetitividade, mas devem permitir repetições suficientes para que o movimento seja aprendido e executado corretamente, para poder atingir os seus objetivos. Vamos falar um pouco também sobre o acompanhamento de um programa de ginástica laboral, que é fundamental para que você realmente verifique, para que o profissional verifique se os objetivos estão sendo alcançados. Os principais aspectos que podem ser acompanhados são, dentre outros, os benefícios físicos percebidos pelos praticantes,
os benefícios psicológicos percebidos pelos praticantes, benefícios sociais percebidos pelos praticantes, benefícios físicos, psicológicos e sociais percebidos pelos chefes, aumento de produtividade medido no processo, diminuição do número de queixas álgicas, diminuição do número de dias de falta, ou seja, o absenteísmo, e diminuição no índice de acidentes de trabalho e afastamentos. Para realizar tais acompanhamentos, o profissional de ginástica laboral deve reunir-se com a empresa para traçarem estratégias de verificação de resultados e, com isso, acompanhar a eficácia do programa de ginástica laboral para eventuais correções ao longo do processo. Bom, meus alunos, por hoje vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham aí um excelente transcorrer durante esse finalzinho agora de semana, que vocês tenham bons estudos, não deixem as matérias se acumularem, procurem consultar o material, o vasto material didático que está à disposição de todos no ambiente virtual da aprendizagem. Esses assuntos estão especificados em pormenores dos livros textos colocados à disposição. E cuide-se. E até a próxima semana.